Antes da conquista da paz, antes do fim das hostilidades militares, o angolano vivia o hoje, o agora, o imediato, não tinha capacidade de planear. E as populações foram adiando assim a possibilidade de concretização, de ter um bocadinho de paz no prato, de ter mais liberdade. Também havia uma esperança a nível das ferramentas jurídicas de atuação, com a aprovação da Constituição, onde manifesta-se claramente, no que diz respeito ao seu lado teórico, o alargar das liberdades e garantias fundamentais, né? Assim não sucedeu. As pessoas, ou seja, os angolanos hoje estão cada vez com menos esperança, estão com cada vez menos expectativas. Obviamente a situação do norte da África não deixou de exercer influências cá, né? Porque nasceu a cultura global da retirada dos governos que se implementam no poder de forma ilícita, sem eleição e com aquele batom de ditadura durante muitos anos, e Angola não foge à regra. Nesse preciso momento temos o consulado mais velho do continente, então daí também esse espírito descaiu cá. Por isso que eu chamo de um ano muito determinante da nossa história, um momento muito excitante politicamente. As pessoas foram à rua e com coragem, com determinação, exigindo aquilo que eram os seus direitos, né? E as reclamações são todas legítimas. Eram reclamações como a falta de liberdade de expressão, a pobreza extrema, né? E assim como a mais evidente, ou a que mais choca com o Estado angolano, que é a que faz referência aos mais de 32 anos de poder do Presidente da República. Tu achas que esses 32 anos são demais? Concordas com as reivindicações dos manifestantes? Achas que eles têm, vamos lá, o direito de ousar exigir a demissão do Presidente? É uma exigência legítima a partir do momento que, se fizermos uma leitura clara, o Presidente está há 32 anos sem nunca ser eleito. Portanto, se fizermos essa leitura dessa forma, percebemos que é anormal e que é o único país nesse preciso momento no mundo onde vive-se assim e as pessoas nem sequer param para refletir. Mas os manifestantes chamaram a atenção a mais coisas. Por exemplo, eu não me lembrava que vivia há mais de 30 anos e antes de comer tinha que carregar no bolso a imagem de um Presidente da República. Ou seja, as pessoas foram se lembrando de outras coisas, de outros vícios dos poderes que se implementam durante muito tempo, como a falta de liberdade, o culto de personalidade, enfim. Então são reclamações legítimas a partir do momento que temos uma Constituição promulgada pelo Presidente da República, aprovada pela Assembleia Nacional, que oferece a possibilidade dos cidadãos livremente participarem na tomada de decisão de forma organizada e como tem estado a acontecer até agora. Nunca assistimos nenhum ato da ruaça como tal, de distúrbio, de partir vidros, arrombar lojas e etc. Muito pelo contrário, as poucas vezes que os manifestantes saem, são reprimidos, muito ou pouco, mas são sempre reprimidos. Ou seja, tu tens essa impressão que nunca se criou arruaça, que nunca houve problemas, que nunca houve, apesar das alegações oficiais dizerem ou definirem os manifestantes como arruaceiros? Das vezes que presenciei, assisti exatamente o contrário. Assisti os manifestantes a levarem a sério. A quando do julgamento dos manifestantes de 3 de setembro, se estou em erro, fiz-me presente no tribunal para assistir, e o que eu vi foi pura e simplesmente a polícia a espancar os manifestantes, a polícia a soltar os cães, a polícia a incentivar parcialmente a instigar os manifestantes para o ataque, a falta de liberdade e de circulação até dos transientes normal. Eu tive e confirmei com os meus próprios olhos. E os últimos acontecimentos que é praticamente desrespeito até o poder do Estado como tal, quando aparece um grupo a ser patrocinado praticamente pelo Estado ou pelos meios de divulgação do Estado, como a TPA, faz a aparição de um grupo, né, clandestino que bate em cima de manifestantes e não há qualquer reparo, não há qualquer pedido de desculpa do Presidente da República, do Ministro do Interior, da Ministra da Comunicação Social. Obviamente estamos a ter o patrocínio, né, de uma violência institucional.
Há uns meses atrás saiu um artigo no Jornal de Angola. Foi escrito pelo general José Maria. Portanto, tens alguma opinião acerca desse artigo, dessa matemática bizarra? Não li o artigo, não tomei contato com o artigo, mas posso dizer que, de qualquer forma, é a opinião comungada por todos os privilegiados do poder. E a bajulação, infelizmente, leva as pessoas a práticas de alguma forma irracional em defesa dos seus interesses. A questão hoje por hoje não é o facto do presidente ter sido eleito, que não foi, ok? Porque não houve a segunda volta e não foi. E depois do fim das hostilidades militares, a primeira conversa seria vamos começar a legitimar o poder. Seria a realização de eleições, se a conversa fosse essa. Mas não foi isso. É o facto de não se ter feito, ou do país ter andado numa velocidade maior que o exercício do poder. Tem a ver principalmente com os atos, os vários escândalos de corrupção que privaram o poder, ou que privaram o Estado angolano de ter evoluído numa velocidade maior. A título de exemplo diria-te que o Luiz Inácio Lula, em 2 mandatos, ou seja, em 8 anos, tirou mais de 12 milhões de brasileiros da pobreza, certo? E os cálculos que fizemos é o que é que Angola ganhou nesses 32 anos. Tem um conjunto, diz que reduziu a pobreza de 70 para 35%. Tem um conjunto que são factos não reais. Para quem tem a oportunidade de passear um bocadinho para o interior de Angola. Do mesmo jeito que ele diz que os manifestantes, por exemplo, não têm legitimidade qualquer. E vão ganhando sempre nome, que a imprensa privada mais crítica são pasquins, que os manifestantes ora são fantoches, ora são arruaceiros, que todas as pessoas que opinam contra são descredibilizadas. O seu exercício de poder são descredibilizados. Agora, em democracia temos a aprender a conviver com quem diz gosto muito de ti, te amo, como quem diz não gosto do teu exercício político. É tão simples quanto isso. Quando e como tomaste consciência que estes movimentos estavam a sair para as ruas? Antes de 7 de março, depois de 7 de março? Olha, no ano 2006, quando eu lancei o álbum Nutrição Espiritual, qualquer coisa me dizia que o ano 2007 ia ser um ano muito crítico. Porque 2006 eu tive a oportunidade de deslocar-me para o interior do país e vi como é que as comunidades viviam. E vi principalmente o balão de expectativa que se criou em torno da paz e o desencanto com a realidade das comunidades. Então, numa frase na música O Silêncio também fala, eu disse, não tarda, o povo vai se manifestar, ou seja, o povo vai se revoltar. Porque sentia isso, sentia mesmo isso. E depois houve grandes desilusões com as promessas eleitorais, principalmente de 2008, né? Principalmente a promessa que se tornou muito conhecida de 1 milhão de casas, que foi quase que um piscar à esquerda e entrar à direita. Todas as pessoas que ouviram aquilo e votaram muito por via disso, estavam esperançosas a receberem esse 1 milhão de casas gratuitamente, tá vendo? E aconteceram outra cadeia de promessas de um preço que depois passou a ser outra, e etc. Isso foi aflamando o descontentamento das pessoas, ok? As pessoas sentiram-se enganadas, as pessoas sentiram-se instrumentalizadas. Tu sentiste isso quando estiveste no interior? Tu sentiste que as pessoas estavam completamente a par, que estavam conscientes? Porque muita gente pensa que o povo angolano é distraído, o povo angolano é apático, o povo angolano não segue a política, não se interessa. Não é verdade. No interior, claro, é muito fácil tu controlares o voto de um tipo não esclarecido. É mais facilmente instrumentado. Se eventualmente eu não tivesse cultura, não tivesse muita educação, principalmente, não tivesse instrução académica, muito facilmente trocaria o meu voto por 2 quilos de arroz, porque as necessidades primárias vêm sempre. Mas existe a noção generalizada por parte da elite, burguesia angolana, que a maior parte do povo é assim, por uma grade de cerveja vai votar. Isso precisa ser desmistificado. Tu que viajas pelo interior, que contactas com essas populações frequentemente, tu partilhas, comungas dessa opinião? Quanto mais pessoas instruídas tivemos, mais perigoso é se manter no poder durante muito tempo, ok? Então, nas políticas de ditadura, é positivo ter muita gente analfabeta, certo? Porque os analfabetos mais facilmente são controlados. Mas quando eu digo não tarde o povo vai se manifestar, porque existem desejos que às vezes partem do nosso interior que são incontrolados. Okay? E temos assistido coisas que não se tornam públicas em pequena escala e ainda de alguma forma isoladas que acontecem no interior da Angola, que não chegam aqui, por exemplo, tipo representantes políticos a serem vaiados na Lunda, por exemplo, no Bié, em Benguela, no Wish, são informações que não chegam aqui. Quer dizer que as pessoas, as tuas latas de gasosa, as tuas bicicletas, os teus panos não controlam os mais íntimos desejos das pessoas, ou seja, funcionam até uma determinada fase. Hoje os manifestantes têm mais força de atuação e de pressão política
política que a oposição, por exemplo. Hoje os artistas do rap, os artistas críticos, são mais acompanhados que os partidos políticos. Mais facilmente as pessoas se identificam com uma camisola de MCK, de Kid MC e até de Brigadeiro 2 Pacote do que de um partido político, da oposição, por exemplo. É porque os artistas têm mais credibilidade. Acabam tendo mais credibilidade, além do facto das pessoas. Hoje sinto que as pessoas não querem estar conotadas a nada, porque as grandes representações políticas até hoje têm imagens muito associadas à guerra, à destruição, à corrupção. Então daí surge a importância de algumas pessoas atentas exigirem coisas novas, coisas diferentes e acima de tudo sem manchas anteriores. Só para perceberes que o anúncio aquele anúncio anónimo da primeira manifestação de 7 de março de 2011 foi um anúncio que tornou-se genérico até nas comunidades mais abandonadas, onde não havia internet, onde não havia rádio. E eu fiquei a saber sobre esse anúncio, se não estou em erro, em Malange, por um grupo de camionistas. Ok? Falaram que pronto, vamos preparar a nossa logística, vamos fazer compra por mês, que as coisas vão ficar feias. Ok? Ou que as pessoas sairiam, que ia acontecer. Olha, e a conversa no interior de Angola, assim, a boca pequena, baixinha, era que vamos ter mudança de poder. Tu levaste a sério? Achaste que ia ser uma coisa que ia se dar, ou pensaste que ia ser aquele barulho de internet, muito alarido, mas que não... fogo de palha, que não ia acontecer nada? O dia 7 de março, para mim, foi um anúncio que estimulou alguma surpresa, principalmente o impacto de um anúncio anônimo na internet e como é que ele chegou a diferentes lares e de forma diferente. Foi uma surpresa positiva e eu nunca paro de olhar as coisas com olho publicitário. Acho que foi uma política de publicidade alternativa associada a um sentimento natural das pessoas, que foi muito positivo. Mas tu levaste eu a sério? achava Ok, desculpa, não, continua. o anúncio como tal sim, mas achava mal, por exemplo, o facto de não ter um rosto, ok? E acabaram associando o dia 7 ao teu rosto, porque pronto, fizeste a publicidade ou pronto, disseste que pronunciamento público, né? Fizeste o pronunciamento público que estarias lá e as pessoas associaram muito a ti. O facto de não ter um rosto, né, para identificação, no meu ponto de vista, retirou algum valor no que fazia respeito à verdade da pessoa assumir. Sim, tirou credibilidade. Mas tu, ainda assim, como não havia credibilidade, e ainda assim, sendo o apelo anónimo, achaste que ia sair um 7 de março? Achei sim. Não só eu achei, como foi o único dia que Luanda parou. Foi uma espécie de feriado. Não sei se as pessoas estão lembradas do 7 de março. As instituições não abriram. Okay? As lojas todas ficaram fechadas. Independentemente das pessoas irem por largo ou não, foi uma manifestação nesse sentido. Okay. Foi o único dia que um anúncio de manifestação parou a cidade de Luanda, pelo menos. Não sei como é que foi nas províncias, não sei como é que foi no interior. As 7 ou 15 pessoas estiveram presentes, com muitas ao redor, a experimentarem o desejo de ver um aglomerado e encostarem. Teve um símbolo, no meu ponto de vista, maior que todas as outras. Primeiro porque foi a primeira, segundo porque foi um desejo coletivo e terceiro porque parou a cidade de Luanda. Qual é a tua percepção acerca desses objetivos? O que é que tu achas que eles querem realmente? A mim não faz sentido nenhum pensar que um estrangeiro vem me informar que eu não tenho arroz no prato, sair à rua e dizer porque falta-me escola, ok? Ou sair em defesa da minha casa está a ser demolida. Enfim, não faz sentido os meus direitos, e muitos das quais de primeira necessidade, ter que surgir alguém dos Estados Unidos da América ou de França. Não faz sentido pensar assim. Só um louco podia colocar isso na cabeça. E as pessoas em Angola vivem situações de precariedade. Temos um monte de famílias a viverem por menos de 2 euros por dia. Essas pessoas precisam de um estrangeiro para vir lhe ensinar a viver. As manifestações são maioritariamente provocadas pelo sistema e pela realidade social. A falta de justiça social, ok? A falta de oportunidades, de igualdade de direito, a falta das pessoas poderem construir um plano de vida no seu país. Mas tu achas que existe um plano oculto por parte dos manifestantes? Achas que eles querem algo mais do que eles alegam, do que eles reivindicam na rua? A mim não. A mim parece que eles estão a fazer pura e simplesmente, para já, exercício de um direito que lhes é conferido com garantia constitucional, consagrado na nossa Constituição. E segundo, porque é inteligente a maneira que os manifestantes fazem em tornar independente a sua ação. Ou seja, todos os movimentos anteriores revolucionários
que o nosso país viveu, por exemplo, o movimento revolucionário da música dos anos 70 era um movimento revolucionário partidário. Né? Estamos a experimentar agora a experiência do movimento revolucionário independente, ou seja, apartidário. Então é uma experiência completamente diferente. E a mim não me parece que os manifestantes têm qualquer interesse em tomar poder. E se tomassem, eu ia emigrar. Há alguma coisa, tu vês algum método, alguma fórmula que seria possível para fazer as pessoas despertarem e perderem o medo? O que é que tu achas que é preciso? Acima de tudo, no meu ponto de vista, deveria existir, mesmo que não de forma formal, mas um agregar de esforços da sociedade civil cada vez maior. E quase que naturalmente tem estado a acontecer. Deixa só te falar de exemplos assim muito recentes. Quando saiu publicamente o processo crime contra o William Toné e todas aquelas pessoas que sentiam-se a sua liberdade asfixiada, a sua liberdade limitada, se pronunciaram a favor, manifestaram a sua solidariedade, contribuindo, assistindo, acompanhando atentamente. Esse é um grande exemplo. A semana passada houve uma participação que eu acho muito interessante, uma entrevista franca e aberta do escritor Pepe Tela, que no meu ponto de vista tem um valor muito relevante, porque Pepe Tela é um símbolo alto da nata intelectual angolana. Se muitas pessoas como Pepe Tela aparecerem publicamente a falarem das várias questões, não só das manifestações, mas as várias questões sociais que incomodam o nosso povo, seria muito positivo, porque a capacitação é a legitimação de um desejo coletivo. São pessoas que, no meu ponto de vista, têm alguma proteção, porque são pessoas públicas. Esse exercício que eu estou a fazer aqui agora, aparecer a falar em nome disso de forma aberta e clara, se eventualmente mais pessoas, mais rostos conhecidos fizerem, é muito positivo. A carta que se direcionou para o Presidente da República, assinada por Pepe Tela, por Marcolino Moco, por Mendes de Carvalho, não assinei porque pronto, não passou por mim, também é um instrumento bom, ou seja, temos que buscar pequenos instrumentos dos vários ativistas, dos vários como é que diria, atores sociais. Mas concordas comigo? Se eventualmente a igreja, por exemplo, que desempenha um papel fundamental no que diz respeito à educação, e a CIAS se pronunciou recentemente, apresentou a sua posição sobre a manifestação, sobre o excesso de repreensão, okay? Sobre o cuidado, porque também é importante dizer que as manifestações são uma experiência nova no sentido da trilogia Polícia Nacional, Estado e Manifestante. Estão todos num conjunto, um aprendizado simultâneo, né? Porque é uma realidade nova e obviamente cada um dos três intervenientes comete excesso, comete erros, porque é uma realidade embrionária ainda, e as pessoas vão crescer, vão atuar. Se eventualmente todas as esferas, os sindicatos se pronunciarem, se exercemos alguns projetos de formação e capacitação de mais consciências, vai acontecer muito, esse espírito vai ser mais integrativo e vamos ter precisamente ofertas políticas com maior qualidade, porque as ofertas políticas são muito dependentes daquilo que são exigências sociais. Hoje, por via de 200 manifestantes, tens contra-manifestação de mais de 5 milhões, como é anunciada. Tens, parecendo que não, tens algumas preocupações a nível dos discursos com os problemas sociais, mesmo que não respondam, as pessoas têm que dizer sim, são incomodadas. E os últimos discursos do Presidente da República são pura e simplesmente de resposta às grandes preocupações das músicas, da imprensa privada, dos manifestantes e etc. Não são respostas, no meu ponto de vista, satisfatórias, não são respostas à medida das exigências, mas são respostas retóricas e com alguma demagogia, né? Então isso para dizer o valor que tem do agregado de mais força, né? Se as pessoas abraçarem a causa e dizerem sim, eu apareço, dou o meu rosto a isso. Eu me posiciono no lado da lei, e a lei permite essa participação ativa à vida social. A lei permite que as pessoas saiam à rua e defendam os seus interesses, defendam os seus direitos acima de tudo. E tem sido pura e simplesmente isso que os manifestantes têm estado a fazer. Então esse é o meu lado, o lado da liberdade. Uma liberdade que respeita e tem respaldo legal. Jamais estaria e seria covarde, por exemplo, se estivesse do lado de quem está a reprimir uma lei que aprovou recentemente.
Seria covarde se estivesse do lado de quem bate, de quem faz detenções ilegais, de quem tem uma Constituição que proíbe a tortura e te espanca antes de te investigar. Um desrespeito para o teu próprio cidadão, para a pessoa que tu usas normalmente. E essa fase já temos assistido, por exemplo, a forma com que o espírito de corrupção é transmitido nas pessoas quando são transformadas em meros instrumentos de votos. Nós precisamos de cidadãos, não precisamos cidadãos só para setembro, não precisamos só pedir às pessoas para irem se resistir. Precisamos também dar a oportunidade das pessoas verem os seus direitos, a sua esfera jurídica cada vez mais alargada. Okay? Isso é que é importante. Então posiciono-me do lado da justiça social, do lado da liberdade, do lado das pessoas que querem uma Angola melhor e uma Angola diferente. Essas pessoas não querem bater nas outras. Essas pessoas querem um país diferente do atual. Mas existe alguma possibilidade de eventualmente tu começares a aparecer nas manifestações do início ao fim delas, marchar? Que condições mínimas é que tu exigirias para poder ir exercer esse direito connosco? A primeira seria fazer parte da organização de uma manifestação, né? Precisamente para prever situações do género, dessa violência, integridade física das pessoas, desse abuso de poder. No meu ponto de vista, existem maneiras inteligentes para contornar situações dos gêneros. Por exemplo, com o lançamento do meu álbum, eu previ 3 ou 4 cenários diferentes. Okay? Previ cenário até de invasão, okay? de invasão para criar distúrbio, por exemplo. Previ um cenário de impedimento institucional, como previ um cenário mais dramático do que aquele, de rapto e etc. Quando tens esse cuidado, é porque tens noção plena do meio onde tu estás. E o nosso meio é exatamente isso. Os dados são os concretos, vocês têm melhor do que eu. Então, no meu ponto de vista, tem que ser alguns cuidados, principalmente este da integridade física. Porque tudo bem, eu vergo-me aqui perante a coragem, o ato, a ousadia dos jovens manifestantes de ir à rua, mas hoje por hoje eu tenho alguns cuidados, até sou manequim, não sei se conseguiria levantar as pancadas que vocês têm estado a levar. Portanto, seria ter uma condição tal que tu podes ser extraído do local em segurança, caso as coisas descambem para a violência, não é? Exatamente, ou se eu levar a sério para seguir tornar um caso público, certo? E que ia ter um impacto comercial. Ok. Existe também esse efeito, e esse efeito é controlável acima de tudo. Okay? Até que nível de violência Angola pode estar daqui a algum tempo? Como é que você acha? Se eventualmente esse nível de violência dessas milícias permanecerem, podemos ter um efeito inverso, porque a violência normalmente gera violência. E daqui a pouco não é muito difícil os filhos do regime sofrerem essa violência também. Porque são pessoas comuns, andam à noite, saem, etc. E daqui a pouco as pessoas que levam também têm prazer em dar, em devolver, né? E ia ser uma coisa feia de todo, e má de todo. Então daí a razão de ter que separar isso de uma vez por todas. Porque cada um de nós corre esse risco, né? De sermos mortos como galinha aos cantos. E temos que ter algum cuidado para não descambarmos isso numa violência generalizada. Daqui a pouco vamos ter filhos de reféns a serem espancados, a serem filmados, que não é coisa muito positiva. E essas pessoas que estão a levar pancadas, elas sabem se defender, porque elas cresceram em meios periféricos, sabem partir garrafas, quase todas elas têm domínio sobre armas, okay? Que não é positivo, temos uma resposta violenta nesse sentido, porque a paz é acima de tudo um ambiente que se cria, okay? Um ambiente de pacificação de espírito, um ambiente de tolerância, um ambiente de justiça social.